Tempo de mesa, segunda-feira, homem em ordem. Tema de prioridades. Prioridades. Prioridade, meus irmãos, é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar e automaticamente governa todo o restante. E o texto base que eu quero trazer para vocês aqui é Mateus 6,33. Muito conhecido, muito famoso. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O homem que não define suas prioridades, ele será governado pelas urgências dos outros. Então, hoje, aqui no Tempo de Mesa, meus irmãos, nós vamos falar sobre prioridades. E prioridade não é apenas aquilo que é importante. Prioridade é aquilo que tem o teu tempo, tem a tua energia, tem a tua atenção, tem a sua força, tem o seu dinheiro. Estão comigo? Estão comigo? Quem está comigo reage aí. Boa. Muitos homens aqui, eles dizem que Deus é prioridade. Mas o pai, ele só é contatado ou quando surge uma urgência, uma necessidade. Deus só recebe a sobra. Tem homens que dizem que família é prioridade. Mas a esposa só recebe um marido cansado, os filhos recebem um pai cansado. Tem homens que dizem que os filhos são prioridade. Mas os filhos só recebem presença física e não presença emocional. Então, a gente precisa encarar uma verdade aqui. A sua prioridade real não é o que você fala, mas sim o que a tua rotina mostra. Isso é uma prioridade. E hoje é um dia muito estratégico para a gente falar sobre isso. Por quê? Porque hoje, segunda-feira, revela muito como é que está a organização interna de um homem. Porque a forma como um homem começa a semana mostra muito, revela muito quem está de fato governando a vida dele. Será que é Deus? Ou será que é ansiedade? Será que é a disciplina? Ou será que é distração? Quem é que está governando a sua vida? É, é a direção ou é o improviso? Um homem em ordem, meus irmãos, ele precisa aprender a colocar as coisas certas
no lugar certo. Porque quando as prioridades elas estão fora do lugar, a vida inteira do caba começa a sair fora do eixo. Então, a prioridade, ela revela o governo. A prioridade, ela revela quem está governando a vida do homem. Quando Jesus diz assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não está falando simplesmente para uma prática religiosa. Não, não. Ele está falando aqui sobre o quê? Sobre governo. O primeiro lugar governa todos os outros lugares. O primeiro lugar governa todos os outros lugares. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida começa a organizar ou desorganizar todo o restante. Exemplo, se o dinheiro ocupa o primeiro lugar da tua vida, todas as tuas decisões começam a girar em torno do dinheiro. Se a aprovação ocupa o primeiro lugar na tua vida, tu começa a viver para agradar as pessoas. Agora, se Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida, todas as outras áreas começam a encontrar direção. Só posso estar falando com as paredes aqui, não é possível, cara. Não é possível. Não estou falando com as paredes aqui. Eu vou repetir. Se Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas começam a ter direção. A questão não é se você tem prioridades. Todo homem tem prioridades. A pergunta é: as suas prioridades elas estão em ordem? Porque um homem ele pode estar fazendo muita coisa e mesmo assim está sem direção. Movimento, meus irmãos, não é sinônimo de avanço. Se sentir ocupado, que está produzindo, não é sinônimo de propósito. Cansa... Cansaço não é sinônimo de frutificação, tá? Ixi. Cansaço não é sinônimo de frutificação. Tem homem que está cansado não é porque está carregando muito, mas porque está carregando o que não deveria carregar. Tem homem que está sobrecarregado não é porque Deus colocou peso demais sobre ele. Não. Mas é porque ele colocou no centro coisas que deveriam estar nas periferias, nas laterais, e não no centro das coisas. No lado periférico. Agora, quando um homem coloca uma coisa errada em primeiro lugar, até as coisas boas começam a ficar pesadas. Como assim, Lucas? Trabalho é bom, certo? Trabalho é bom, não é? Trabalho é bom, é digno. Mas se o trabalho está no lugar errado, ele vira o quê? Prisão. Dinheiro é bom, não é bom? Dinheiro não é necessário? Mas no lugar errado, ele vira o senhor da tua vida. Família. Família é uma bênção, certo? Mas se não tiver Deus no centro, vira pressão. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Nem tudo que grita, nem tudo que faz barulho
é prioridade. Uma das grandes armadilhas da vida adulta é confundir urgência com prioridade. Urgência, pega essa. Urgência é tudo aquilo que não foi feito em tempo hábil. Urgência é tudo aquilo que não foi feito em tempo hábil. Nem tudo que nem toda mensagem no teu WhatsApp, ó abençoado, ela precisa ser respondida na mesma hora. Para com essa doideira. Para. Quem faz a gestão dos teus horários, quem faz a gestão da tua vida e das tuas prioridades é tu e não é os outros. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, irmão. Existem coisas que são urgentes que não são importantes. Estão comigo? Estão comigo ou não? A questão é, você está, de fato, sabendo fazer a gestão daquilo que está te sendo responsável? Ou você está deixando tudo para a última hora e fazendo aquilo que era para ser feito para depois e criando urgências? Responsabilidade, meus irmãos, responsabilidade não é ficar apagando incêndio, como muitos acham. Isso não é responsabilidade. Responsabilidade não é apenas responder demanda. Responsabilidade é saber discernir o que precisa vir primeiro. Porque um homem de governo, um homem de ordem, ele não vive apenas reagindo ao dia a dia, reagindo às coisas que acontecem. Ele está governando o dia com objetivo, com direção, com organização. O homem que não define as suas prioridades, ele vai ser governado pelas urgências dos outros. Pode anotar. Chegou uma mensagem no WhatsApp, na mesma hora, já se dispersou do foco. Por quê? Porque não tem ordem, não tem prioridade. A verdadeira prioridade, ela exige renúncia. A verdadeira prioridade, ela exige renúncia. No momento que você diz sim para uma coisa, significa você dizer não para outras. Dizer sim para uma coisa, você automaticamente está dizendo não para outras. E talvez aqui seja um dos pontos mais desafiadores para muitos homens. Por quê? Porque eles querem colocar tudo no mesmo nível. Não, não. Tu quer servir a Deus? Tu quer servir a Deus? Meu irmão, deixa eu te falar. Tu vai precisar abrir mão de hábitos que te afastam dele. Tu quer ter uma família forte, de verdade? Tu vai ter que abrir mão da ausência. Tu vai ter que ser mais presente. Não vai ter como fazer diferente. Tu quer ter um negócio forte, estruturado, próspero? Tu vai ter que abrir mão da desorganização. Vocês entendem? Digo sim para uma empresa próspera. Digo não para desorganização. Digo sim para um lifestyle saudável. Digo não para indisciplina.
Prioridade sem renúncia é apenas intenção. Prioridade sem renúncia é apenas intenção. Quando um homem diz que algo é prioridade, mas ele não reorganiza a sua vida em torno disso, ele não tem prioridade. Ele tem, sabe o quê? Discurso. Ó, ó, papo. É isso. Se tu diz que algo é prioridade, mas tu não te organiza, não organiza a tua vida em torno disso, tu não tem prioridade, tu tem discurso, falação. A prioridade, ela se prova onde? No calendário, na agenda, no compromisso, no comportamento, na atitude. Um homem com prioridade, ele precisa ter coragem de fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que que eu preciso cortar? O que que eu preciso limitar a partir de agora? O que que eu preciso ajustar a partir de agora? Tá ficando claro ou eu preciso trazer exemplos aqui? Anotem isso que eu vou te falar. Deus, ele não vai te entregar algo novo enquanto tu não organizar o que está fora do lugar. Ele não vai te entregar algo novo enquanto o que está fora do lugar não for organizado. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus não disse para buscar somente o reino e abandonar todas as outras coisas. Ele disse para buscar primeiro. Ou seja, ou seja, existe ordem. O reino trabalha a partir da ordem. Qual é a ordem? Deus primeiro. Depois todas as outras coisas vão encontrar o lugar certo. O problema de muitos homens não é falta de esforço, é falta de ordem. Você está investindo sua energia, que é a coisa mais importante e preciosa que você tem durante todo o dia no lugar errado. Imagina que cada falta de organização na tua vida é um dreno que tem de energia. Mensagem do WhatsApp, dreno de energia. Grupinho de coleguinha de trabalho, dreno de energia. Dedinho de fumaça na tela do celular, dreno de energia. Falta de ter uma agenda do Google, que é gratuita, que é fácil de se usar, dreno de energia. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Quem aqui usa a agenda? Reage ou responde no chat aqui. Quem aqui usa a agenda? Quem aqui não usa a agenda? Vou mudar a pergunta. Quem aqui não usa a agenda? Douglas, Salles, Luciano Medeiros, Júlio César, Marcos Silvestre, não usam agenda. Não usam por quê? Porque não sabem usar ou porque, enfim, não tem uma rotina que necessite, vamos dizer assim.
Para quem não usa a agenda, vocês gostariam que tivesse um encontro aqui no Tempo de Mesa para ensinar a utilizar a agenda de forma simples e objetiva? Falta de rotina, perfeito. Douglas Salles, não tenho costume, fica tudo na cabeça. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Mais vale um bloco de notas cheio do que uma mente vazia. Às vezes você chega no final do dia sobrecarregado, não é nem por ter feito muita coisa, mas tá com o teu mental sobrecarregado de coisas que poderiam estar anotadas numa agenda clara e você pegando essa energia e canalizando em outra coisa. Imagina. Então vamos organizar. Ô, Anthony, vamos organizar um encontro para utilizar a agenda do Google ali, compartilhar na prática, a próxima segunda-feira, o que vocês acham? Topa ou não? Próxima segunda-feira a gente se encontra e aí a gente fala sobre organização e compartilha ali, eu vou compartilhar a tela e vou ajudar vocês, ensinar vocês a utilizar a agenda do Google. Cara, a vida de vocês vai para um outro nível. Pode anotar o que eu estou falando. É outro rolê. O que eu vou lançar de desafio aqui para vocês? Que a gente chegue nesse encontro com o dia a dia, a rotina de vocês. Muitos falaram aqui, ó, falta de rotina. O Marcos, o Júlio falou falta de rotina. Na verdade, vocês não têm falta de rotina. Vocês têm falta de clareza da rotina que vocês já têm hoje, porque rotina você já tem. Vocês fazem coisas no automático todos os dias sem perceber. Então, essas coisas, essas ações do dia a dia, eu quero que vocês anotem. De manhã, o que vocês fazem na parte da manhã? Até o meio-dia. Depois do meio-dia, vocês fazem o quê? Sabe? Tipo, do meio-dia até as 18 horas. Depois das 18 horas, porque daí a gente vai pegar isso e vai jogar para dentro de uma agenda do Google. E você vai ver, vai ficar claro, vai ficar visível tamanho dos gaps. Gaps são espaços que você tem durante o dia. E aí, nesses gaps, você consegue incluir um treino, uma leitura, um estudo, um curso, sei lá, algum compromisso. Que talvez você podia estar contando uma história, tipo assim, ó, mas eu não tenho tempo. Anotem o que eu estou falando, vocês vão lembrar dessa fala aqui. Vocês vão enxergar a agenda de vocês e falar assim, ó, caraca, mano, toda semana eu tenho aqui, ó, 3 horas disponível que eu não estava fazendo nada. Na verdade, alguma coisa você estava fazendo. Agora, o que é que você estava fazendo, fica a questão aqui, beleza? Então, tá marcado, segunda-feira que vem a gente vai fazer esse encontro para trazer organização, a partir da agenda, fechou? Então, meus irmãos, para a gente avançar aqui, já para a reta final, as prioridades fora de ordem, elas enfraquecem a estrutura, enfraquecem a casa. Por quê? Porque um homem, aí vai totalmente de encontro com o que a gente está falando agora. Um homem com prioridades fora de ordem, ele não vai sofrer sozinho. A casa vai sentir, a esposa vai sentir, os filhos vão sentir, para ti que é empresário, a tua equipe vai sentir, os teus negócios e principalmente a tua vida espiritual também vai sentir a tua falta de prioridades. Na verdade, não é falta de prioridades, é falta de ordem nas prioridades. Porque quando o homem coloca o trabalho acima de tudo, ele pode ganhar dinheiro, mas ele vai perder conexão com a família, ele vai perder conexão com a equipe, enfim. Quando o celular ele está acima da presença, ele vai estar perdendo o quê? A família. Ele vai estar presente em casa, mas ele vai estar ausente espiritualmente, mentalmente. Vai estar só físico, só no físico. Fechou, meus irmãos? Por isso que falar de prioridade não é apenas falar de agenda. A agenda que a gente vai organizar semana que vem vai ficar top, vocês vão ver ali almoço, acordar e tal, trabalho, isso, aquilo. Mas e aí? E o restante do tempo, o que você faz? Gestão das prioridades é falar de legado, meus irmãos. E legado é o que a gente deixa nas pessoas.
Um homem que se prioriza, hoje, ele está ensinando algo para a próxima geração. Porque os filhos, eles aprendem sobre prioridade observando o pai. A esposa, ela sente a prioridade pela forma como ela é tratada. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: o que a minha vida está ensinando para outras pessoas sobre as prioridades? Será que a tua casa percebe realmente que Deus vem em primeiro lugar, como tu fala? Será que a tua esposa sente e percebe que ela de fato tem o lugar dela na tua vida? Será que os teus filhos, eles percebem e sentem que eles são importantes? Essa é a questão. Fechou, meus irmãos? Então, a aplicação prática para hoje, que já vai ser usado na semana que vem. Faça uma lista das ordens. É uma prática muito simples. Pega uma folha, um bloco de notas e lápis, a caneta, e liste quais são as suas 5 prioridades inegociáveis nessa fase. Deus, casamento, filhos, saúde, trabalho, finanças, propósito, disciplina. E depois pergunta: a minha agenda da semana combina com essa lista de ordens? Essa lista de prioridades? Eu vou repetir, que eu sinto que não ficou claro. Você vai pegar uma folha, um papel, uma folha e uma caneta e vai listar 5 prioridades inegociáveis. Quais são as prioridades? Deus, casamento, filhos, saúde, trabalho, finanças, família, enfim. E depois você vai fazer a pergunta: a minha agenda da semana combina com essas prioridades? Porque se Deus de fato for a sua prioridade, onde é que está o tempo com ele na tua agenda? Se a tua família é prioridade, aonde é que está na tua agenda o tempo de presença com a tua família? Se o teu casamento é prioridade, qual é o dia da semana que tu está separando intencionalmente para ficar com a tua esposa? Fazer uma janta, sair, não sei. Ficar no sofá comendo pipoca, assistindo não sei, não sei, não sei. Onde é que está na tua agenda? O dia do casal, cadê? Tá entendendo? Então, esse, essa é a aplicação prática da aula de hoje. Porque depois, com essa lista que vocês fizerem aqui no dia de hoje, isso vai refletir lá na semana que vem. Fechou, meus irmãos? Ficou claro? Fala, André. Excelente dia, meus irmãos. Posso, que nem tu disse, contribuir com 50 centavos? Cara, uma ferramenta que eu usei bastante, até agora nem tenho usado tanto, mas com alguma frequência, assim, às vezes eu uso, para mapear justamente o que tu falou, assim, de tu perceber os gaps que tu tem, né? Que muitas vezes a gente fala, ah, mas eu não tenho tempo para treinar. Mas às vezes tu vai ver, tu ficou meia hora no celular, uma hora no celular, ou tu ficou fazendo alguma coisa que não era produtiva, perdeu tempo, enfim, né? Uma maneira dá um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, mas é uma maneira muito pontual para tu conseguir achar os gaps. Uma ferramenta que eu aprendi, tem até tem ali, se quiser, eu posso mandar depois no grupo, se o pessoal quiser fazer. Pegar, tipo assim, 2, 3 dias seria o ideal,
que às vezes tem dias meio atípicos, assim, um pouco diferente. Então, pegar dias que mais ou menos tu tem uma rotina e mapear 3 dias, de 2 a 3, e tu botar um despertador no celular de 15 em 15 minutos. É questão de 10 segundos. Tocou o despertador, para. Tá, o que que eu tô fazendo? Ah, eu tô mexendo no celular. Então, tu pega a folha e anota, mexendo no celular. Tocou daqui a 15 minutos de novo. O que que eu tô fazendo? Não, tô trabalhando. Beleza? Bota, trabalho. Então, tu vai indo de 15 em 15 minutos, da hora que tu acorda até a hora que tu vai deitar. Claro que se tiver momentos assim que tu tá numa reunião, tu tá dirigindo, não vai parar e anotar, mas tu sabe que depois tu vai lá naquela folhinha e anota. É muito nítido assim de ver, às vezes tu tem 2, 3 horas sobrando no teu dia que tu tá fazendo coisas que não vão te levar em lugar nenhum. Ou às vezes até, tudo bem, às vezes até é lazer. E tudo bem ter um tempo de lazer, mas que seja aquele tempo específico, né? Claro, objetivo, não. Eu decidi ter um tempo de relaxar agora. Não estou fazendo nada. Mas eu tomei a decisão de não fazer nada agora. É o meu tempo de não fazer nada. Então, uma sugestão de exercício é pegar 2, 3 dias até a próxima semana, que daí o pessoal vai ter muita clareza de, cara, eu tenho muito tempo livre ou não. Eu não tenho muito tempo livre, mas aqui eu consigo um espacinho. E aí, quando for construir a agenda com a aula de vocês, cara, vai ter ser muito certo, assim, tudo que tu tem de tempo livre ou não, e tudo que tu precisa fazer, o que é prioridade, juntando com o que tu falou agora, e fazer uma agenda, incrível. Muito bom, André. É isso. Muito bom. Obrigado pela contribuição aí, meu irmão. Fala, Bruna Canedo. Excelente dia, meus irmãos. Bora ou não? Bora. Bom demais, ô Nicolai, esse papo aí. Deixa eu dar 2 centavos aqui só. 1 centavo de contribuição. Anota aí. Como é que vocês queriam que eu falasse? É louco. Puxa, lindo. Deixa eu botar a câmera aqui. Sentei aqui. É que eu tô logado no e-mail da Bruna aqui. Irmãos, deixa eu dar 1 centavo aqui de contribuição para vocês sobre algo que mudou minha vida, tá? Sobre isso. Espero que possa edificar a vida de vocês. A frase que eu tenho como uma chave na minha cabeça. Vida organizada é vida facilitada. Então, você não tem uma vida bagunçada. Você não tem as coisas desorganizadas. Você talvez não tem a tua própria vida organizada. E que vida é essa que você está falando? A vida interna. O que você sente nas pessoas, o que você olha para as pessoas, o que você julga nas pessoas, o que você aponta nas pessoas. O teu reflexo externo é só reflexo do interno. Né? Um homem organizado, ele não aceita bagunça externa. Né? Um homem bagunçado interno nem vê a bagunça, a sujeira externa. Então, observe no teu ambiente que uma poeira não é só uma poeira. Uma telha de aranha não é só uma telha de aranha. Uma sujeira dentro de casa não é só uma sujeira. Né? Então, aqui eu estou trazendo uma visão mais macro, né? Vocês falaram da parte mais didática e técnica, mas eu quero trazer aqui agora para vocês refletir também sobre essa parte emocional e espiritual. Por que eu deixei as coisas ficarem bagunçadas, né? Então, é fácil dizer que a bagunça é do outro, que a bagunça é que o outro que é bagunçado, mas o quanto nós estamos atraindo pessoas bagunçadas para a nossa vida também. O quanto você permite gente bagunçada entrar na tua vida. Né? Quem está acompanhando aí recentemente sabe, né, que a gente, pela glória dele, a gente conseguiu alcançar uma proporção a nível nacional, internacional, muita gente de fora do Brasil tem se conectado com a mensagem que nós temos liberado. Então chega um momento que tu não tem mais tempo para ficar dando explicação para, como diz um irmão meu que está aqui em casa, para quem tem QI -2, né? Ou seja, o que tu tem na tua cabeça, ele não presta para nada se você não colocar para fora. O que tu tem dentro do teu coração não vale de nada se tu não colocar para fora. O que tu tem dentro das tuas emoções
Não vale de nada se tu não colocar para fora. Então, eu lembro muito bem da frase que a minha avó falava. Ela dizia assim, ó, a tua cabeça anda conforme tá teu quarto. Então, olha pro teu quarto aí como é que ele tá, né? Você sabe que nós temos a jornada Alma Feminina agora, esse final de semana, das mulheres, e foi incrível, foi assim, ó, extraordinário. Foi, acho que um dos retiros mais profundos e espirituais que eu já vivi, no das mulheres, né, falando. Tu vê as mulheres com sede e fome, cara. As mulheres são mais fortes, mais resistentes, mais organizadas para essas coisas. E às vezes tu acha que a tua esposa é xarope por querer as coisas organizadas, ou as coisas no lugar, mas na verdade ela tá te mostrando uma face tua, né? Exato, arrumar a cama nunca é sobre arrumar a cama. Tem gente que quer dominar o mundo, mas não arruma a própria cama quando sai de casa de manhã. Tem gente que quer ser agente de transformação na vida dos outros, mas não quer botar água na geladeira de volta, não quer preencher a forminha de gelo de volta, né? Então, meditem sobre isso, porque homens de sucesso são homens organizados, cara. São homens conscientes, são homens alinhados nisso. Ah, Denis, mas existe uma área da minha vida que está em desordem. Tá bom, ninguém é perfeito aqui, né? Eu também tenho áreas da minha vida que eu estou organizando. Mas não se cobre tanto. Coloque como objetivo. Se eu puder trazer um mapeamento, por isso que eu falo do mapa estratégico, né? Por quê? Porque o mapa estratégico tem meses específicos, que é meses de ordem, tem meses de organização, tem meses de expansão. E quando tem também esse discernimento, de dizer, esse mês eu vou organizar as minhas finanças. Eu tenho um mês certo para isso, acredite. Esse mês eu vou organizar a minha casa, acredite, tem um mês certo para isso. Existe isso, tá? Ah, esse mês é um mês certo para novos clientes. Então, quando tu tem esse mapeamento do que resolver primeiro e do que organizar primeiro, isso, tu juntando com todas as ferramentas que foram faladas aqui, com tudo que o Nicolai falou, você conecta a ordem espiritual, emocional, mental e física. E aí, meu amigo, aí tu vira uma ogiva nuclear, tá? Então, anotem para vocês. Vida organizada é uma vida facilitada. Organizou tua própria vida interna, tua vida externa ela vai ficar muito mais simples, tá bom? Deus abençoe poderosamente a semana de vocês, que vocês possam ser muito edificados por essa semana. O Nicolai tem se dedicado muito, ele ficou uns dias aqui em casa, a gente conversou muito, se dedicado muito em trazer palavras muito pontuais, objetivas e diretas aqui, para que todos nós possamos crescer juntos, né? Esse é o objetivo. Tá bom? Mas aplica. Sem aplicação, a gente acaba ficando só com obesidade mental. Fechou? Deus abençoe poderosamente aí. Valeu. Fechou, valeu. Até amanhã. Um abraço.